Te louvamos, Senhor, te agradecemos por essa noite. Obrigado pela tua palavra, que é viva, por isso nos aproximar cada vez mais a ti. Obrigado por cada irmão, pela comunhão. Nós estamos abertos a ti nessa noite. Guiar teu espírito, a tua palavra que venha nos suprir. Obrigado, irmão, por esse momento que o Senhor nos dá, estar junto com os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Maravilhoso. Irmão, eu queria considerar uma palavra que eu estava lendo ontem, que falou muito Sim. ao meu coração. É rapidinho. Os irmãos podiam Sim. abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 13, do versículo 14 até o versículo 18. Não, acho a Bíblia. Lá dentro da igreja. Repete, irmão, por favor. Gênesis capítulo 13, Sim. do Tá bom. versículo 14 ao versículo 18. Tá bom. Vou achar isso aqui. É logo no contexto, quando Abraão e Ló se separam, né? Porque estava, como se diz, tinha prosperado muito gado na campina, e naquele momento, eu acho que cresce, aí chegou um momento de uma separação, né? Então, no versículo 11, fala, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro, Tem isso tempo. no versículo 11. E habitou-se Sim. Abraão na terra de Canaã, e Ló na cidade da Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mas a consideração que nós vamos ter agora é no versículo 14 até o 18, irmão, que eu vi que Sim. dá um pano de fundo muito grande pela obra que nós estamos olhando aí no Paraguai, em Umuarama, em Guatemi, e aonde o Senhor pisar os nossos pés, né? Então fala, disse o Senhor Amém. a Abraão. Aqui ainda está ainda com um A só, Abrão, não estava Abraão. Depois Sim. que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e tua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar no carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou-se ali um altar ao Senhor. Irmãos, ontem eu ganhei muito nessa palavra o seguinte, que a palavra que dá para a gente tirar, levanta-te, percorre a terra, fala assim, te darei a ti toda a descendência. Nesse momento, irmãos, sabemos que cumpre uma promessa, que é uma promessa que vem lá, que vem chegar chegar em Jesus Cristo como Senhor, e depois ela vem para nós, gentios, e hoje nós estamos aí propagando o Evangelho. Então, quando o Senhor fala, ergue os olhos, essa logo de manhã, irmãos, isso me tocou muito na mensagem. Ergue os olhos, Amém. olha para cima, olha para frente, Amém. olha para a sua direita, olha para a sua esquerda. E não olhe para si mesmo, irmão. É essa palavra que eu queria Amém. chegar. Porque quando nós olhamos Amém. para nós mesmos, nós ficamos parados e não prosseguimos na obra do Senhor. Então, eu fui muito ganho assim, porque nesse momento, o Senhor quer que a gente realmente tenha todo dia de manhã um olhar para frente, para a obra, para a direita, para a Amém. esquerda, e não olhar para si mesmo. Porque quando a gente olha para si mesmo, é o mesmo testemunho que o irmão aí deu no primeiro dia. Ah, não, hoje está muito chuvoso, não vamos sair, vamos ficar aqui. Olha, não vamos não, que isso é perigoso. Então, o que que acontece? Quando nós olhamos a circunstância, olhamos para nós mesmos, as nossas condições, nós não saímos. Nós não conseguimos enxergar realmente a vontade do Senhor, né?
Então, Sim. ontem eu tirei muito desse trecho da palavra, falei, vou abrir a comunhão com esse ponto. E nós sabemos o seguinte, que o Senhor deixou naquele momento até Ló fazer a sua escolha, né? E essa Que escolha de coisa. Ló, você sabe que custou muito caro para ele, né? E depois ainda nós vamos ver a misericórdia do Senhor para tirar Ló de Sodoma. Como que o Senhor agiu, que todos os irmãos sabem, qual o trabalho que houve, né? Então, que nós sejamos simples, ouvir o Senhor, a voz do Senhor e olhar para frente, olhar para a direita, olhar para a esquerda, mas olhar para o alto. Quando nós olhamos para o Amém. alto, irmão, nós caminhamos fazendo a vontade do Senhor. O inimigo é Amém. astuto. O inimigo, ele usa a carne para olhar para si mesmo. Se eu olho para mim mesmo, eu falei, não, é muito difícil essa obra, eu acho que não dá. Olha, aqui dá com problema, olha, não vai acontecer. Então, se olhar para si mesmo, você realmente você retrocede na fé. Então, que nós Verdade. tenhamos um olhar simples, irmão. Olhar Amém. lá para os campos, as campinas, lá para cima, né? Então foi isso aí, Amém. irmãos. Aleluia, era isso que eu tinha para Aleluia. compartilhar. Ontem eu ganhei muito com essa palavra, que foi buscando uma correlação lá com Romanos e com Coríntios, mas assim eu falei, Senhor, muito obrigado, Senhor, para que o Senhor me ensina que a cada manhã eu olhe para o alto, olhe para cima e não olhe para mim mesmo, né? Aleluia. É isso aí, Amém. irmão. Glória a Deus. Essa Maravilhoso. história, não sei se alguém vai falar mais alguma coisa, essa história aqui de Ló e Abraão, né, traz muitos ensinamentos para nós. Então, se a gente Amém. olhar aqui, Deus, aqui no capítulo 12, pegando um gancho aí do irmão Mauri, o 12, Deus fala lá no versículo 1 assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Sim. Ele tem que levar Ló, para sair do meio dos parentes, né? E aí vem as complicações. Se a gente pegar lá o capítulo 13, no versículo 7, fala assim, ó, houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Olha, a questão é a terra. O Amaury citou aí as campinas. Olha o texto que vai falando. Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló. E Ló na cidade. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando a sua tenda até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, né? Você vê que há uma contenda, mas Abraão, um homem experiente, tem bastante intimidade com o Senhor, ele pega e deixa ele escolher. Por quê? Porque os olhos deles não estavam nas terras, nem nas águas que regava, nem na boa terra aqui dessa terra. Os olhos dele, ele percebia que estava no Senhor, porque todas essas coisas, ele sabe que a realidade aconteceria por causa da presença do Senhor. Você lembra lá que tem um texto em Mateus que fala assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as Amém. demais coisas lhe serão acrescentadas, né? Então, assim, Abraão estava vendo isso, estava procurando a presença de Deus, né? Não criando contenda, deixando escolher. Então, isso é muito bom, né?
Isso é um exemplo que traz para nós. Muito bom essa lembrança aí, Amaury. Pode alguém quiser Amém. falar? Amém. Muito bom. Eu acho que essa linha que o irmão trouxe é uma linha muito, muito rica, né, irmão? E aqui na leitura do versículo que o irmão leu, e Abraão, no versículo 18, Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos armários de Manré, que estão junto a Hebrão, e levantou ali um altar ao Senhor. Olha a diferença, irmão. Você vê, fazendo um contraste entre Ló, né, e Abraão, né? Ló foi colocado para ele, para que ele escolhesse. E aqueles vales que ele viu lá, irmão, era muito próximo. Logicamente, quando você olha com teus olhos carnais, você vai olhar aquilo que menos esforço te dá, daquilo que mais te dá lucro. É verdade. Nós estamos compartilhando com o irmão assim. Você quer servir ao Senhor? Sim, quero servir ao Senhor. E mais ou menos quanto você precisa para viver? Então, irmão, veja bem, eu preciso tanto para servir ao Senhor, né? Então, você vê como que é? Inconscientemente, é como dizer assim, nós estamos colocando a carroça na frente dos bois. E é o contrário. Quando nós servimos a Deus, nunca podemos negociar com Deus em relação a qualquer coisa. Quando Deus nos chama para algo, nós temos que obedecer, irmão. Amém. Isso que nós estamos falando com o irmão Nilson agora, né? Com a irmã também, compartilhando isso, que o chamamento de Deus é para nós obedecermos. Não é para nós querer negociar com ele. Eu vou fazer se é que você me... né? Não, tudo bem, eu faço, mas... né, irmão? Aqui você tem a experiência de Ló, que é extraordinário, irmão. O Senhor faz isso conosco. O que você quer na tua vida, né? Escolha aí o que você quer. Você quer realmente servir ao Senhor ou você quer viver uma vida de fartura, trabalhar, ganhar dinheiro? O Senhor também não vai ser o porco. Porque Ele não quer ninguém de nós, irmão, forçado a fazer qualquer coisa para Ele. Ele quer que nós sirvamos ao Senhor de coração. Tudo que nós vamos fazer seja produto da comunhão com Ele, da intimidade com Ele, da busca pessoal, e movidos por Ele para nós fazermos qualquer coisa. E a experiência de Abraão é muito impactante, irmão, porque ele não pensou em si mesmo, ele fez escolher seu sobrinho Ló. E vamos falar assim, monetariamente, Abraão perdeu, mas muito longe perdeu monetariamente. Abraão perdeu aqui monetariamente, porque as Campinas lá, irmão, era muito produtivo lá. Mas qual foi o resultado daquilo? Pouco a pouco, você vê a leitura que fez Cláudio aqui? Pouco a pouco, o que fez Ló? Foi estendendo suas tendas até chegar até chegar a Sodoma. Você vê como que é? Ele ficou tão envolvido consigo mesmo, irmão, que ele não percebeu aonde que ele estava indo. E olha como que é interessante quando nós servimos a Deus, quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, irmão. Não podemos nós servir a Deus e servir esse mundo. Porque a Bíblia fala que não podemos amar a Deus nem amar as riquezas. Porque se nós amamos o mundo, amamos a riqueza, nós vamos aborrecer a Deus. Com Deus não tem isso. Ou amamos a Deus ou não amamos Ele. Ou fazemos nossa escolha pelas coisas do Senhor ou não fazemos. E eu acho aqui patente na experiência de Ló e de Abraão, trazendo uma aplicação espiritual do chamamento para Deus servir. Porque, olha 18, irmão. E Abraão mudou suas tendas e foi habitar no pior lugar da terra. Fala assim. Porque sabe o que significa manré? Manré, irmão, significa força, gordura. Olha, é impressionante isso aqui. Como é que você vai ver uma terra produtiva num lugar onde não tem como? Porque aqueles lugares que ele escolheu era serra, era montanhoso. Como é que vai produzir a terra? Agora, o vale, irmão, é produtivo. O irmão Amorim, que conhece terra, ele sabe. Quando ele vai comprar uma terra, né, irmão Amorim? Só o Amorim que fez isso. Eu comprou terra sem olhar a terra. Mas o Amorim, só no cheiro do olhar. Ele foi lá e te comprou. Depois que ele comprou, foi olhar a terra. Mas, nunca vi isso aí.
Mas eu vou trazendo isso aqui, é impressionante. Você primeiro, antes de você, vamos falar assim, investir num lugar, você vai fazer um exame daquilo, você vai ver se te compensa, você vai ver tudo. Mas aqui, irmão, ele foi obediente a Deus. O chamamento de Deus para Abraão não era para as coisas daqui de baixo. Era para aquele chamamento, para aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Você vê como que é importante? Ele colocou Deus em primeiro lugar. E qual a Amém. prova, irmão? Versículo 18. Versículo 18. Diz aqui, então, e levantou ali um altar ao Senhor. Olha Amém. o contraste, irmão. Ló levantou um altar para si mesmo. Ele foi terminando lá, irmão, sabe onde? Sodoma. Olha só que coisa. Foi tanto a multiplicação desse, vamos falar do que ele estava fazendo, que ele esqueceu de Deus. Agora Abraão, irmão, chegou lá e ele colocou em primeiro lugar a Deus. Que nós, irmãos, nosso serviço não seja por nenhuma coisa daqui de baixo, ou por alguma Verdade. ganância, ou por alguma coisa que nós vamos receber. Nós vamos servir a Deus de coração, porque amamos Ele e vamos ser fiel até o final daquilo que Deus nos mostrou, irmão. Deus seja louvado por isso. Amém. 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 Ó, irmão, só mais um ganchinho, pegando a sequência. Nós estamos falando de Abrão, não estamos falando Abraão, né? Aí, pegando o contexto de Gênesis 17, olha como que já... Sabe o que está mostrando aí? Uma Sim. intimidade, um viver de tenda e tabernáculo. E um viver de intimidade com o Senhor. E olha quando fala no capítulo 17. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor, é outro encontro. O Senhor lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, a ti farei nações e reis procederão de ti, tribos indígenas e toda a região do Paraguai. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e tua Amém. descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, irmão. Aliança Amém. perpétua é pátria celestial, Amém. para ser o teu Deus e a tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, que a terra de Canaã tipifica a pessoa de Jesus Cristo. Amém. Em possessão perpétua serei o teu Deus. Aqui já é um pano de fundo, que não é que muda para Abraão, é a aliança com Cristo Jesus, irmão. É Amém. a Glória a Canaã. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Eu sempre lembro, eu pago aluguel e no meu salão, eu tenho vontade de fazer um salão. Então, um terreno um pouco afastado. E eu vou fazer um salão lá, nesse local. As pessoas, eu comento e elas perguntam, mas lá é tão afastado, por que você vai fazer lá? Não escolhe outro. É o que eu tenho lá e o que dá para fazer lá, né? E vou tentar fazer lá. E acaba as pessoas questionando, mas é afastado, é isso. Aí eu lembro dessa passagem de Abraão e eu acabo citando para eles. Falo assim, olha, Abraão, não olhou as campinas, não olhou que tinha água, ele simplesmente pediu para que Ló escolhesse. Sempre eu tenho citado até tenho falado com o Heber também, vários irmãos, várias pessoas que eu tenho contato, me vem a lembrança, eu acabo usando esse versículo aqui. Então, como testemunho. E aí eu falo para eles, nós temos que estar com os olhos no Senhor, buscando, se alimentando dele, porque as coisas lhe serão acrescentadas. Então, isso aí sempre me lembra, esse
essa passagem aí. E o Amorim trouxe hoje para nós. Viu? Muito bom. Irmão, até mais uma palavrinha que me tocou no coração. Quando institui a circuncisão aqui, logo após quando o nome passa a ser Abraão, olha que aliança, irmão. A circuncisão, ela daí é o marco, irmão. É o marco da Amém. eliminação da carne. Crucificar a carne com as suas paixões, ela representa em figura a cruz que leva para o Senhor Amém. Jesus Cristo. Amém, irmão? Sim. Olha esse Amém. versículo. Olha o versículo 17, o 19. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Ele chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a tua descendência. Irmãos, Amém. quando a gente olha essa figura da obediência de Abraão, no começo nós sabemos os problemas. Abraão foi sendo amadurecido na fé, circunstâncias que na sua vida, quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele vai migrando, ele foi passando por vários testes, mas aqui já estava mostrando um Abraão maduro, um Abraão que já Verdade. estava andando com o Senhor. Eu falo, isso me lembra muito quando Jesus fala para Pedro, quando ele chega lá no final, quando era mais moço, você ia para onde você queria. Mas agora, quando ficar mais velho, outro te cingirás e levará para você para onde você não queres, né? Então, irmão, eu vejo que é esse pano de fundo que traz aqui, na hora que nós falamos de Isaac, ela nos coloca em Cristo Jesus. É uma promessa, irmãos. Olha, isso daqui está escrito lá do Velho Testamento. Ficou depois da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Teve um momento que a Bíblia ficou 1000 anos na prateleira, irmão, nos Verdade. pergaminhos. E hoje ela chegou para nós. Está chegando aí no Paraguai, Amém. em Guarani, e está chegando em toda a terra habitada, né, irmão? Aleluia, chegando. aleluia por essa circuncisão que é Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Olha, Amém. Amém. Maravilha. Entrou, René? René entrou. Entrou? Acho que entrou. Bom, Não, eu vou Carlos, aí, compartilhar aqui. tá? Ô, Oi, Renê, irmão, tudo bem? Boa noite. Compartilhar aqui, ó. bala porte, Renê. Iporã Aí, Baité? Iporã E porã Baité? vai ter. Amém, Sim, amém. Kirito Nhandera Ruma, não Nhandera. Aleluia, Caraí, Quiritô. Mas o irmão parece que o irmão ia compartilhar aí, eu cortei. Pode o irmão falar. Não, não, não. Pode falar. Não, irmão, eu gostei muito da palavra que o Dr. Mori vem explicando para nós, é muito importante. Mas eu comecei a olhar assim, achei que no capítulo 15, que diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, eu sou teu escudo e o teu galardão será muito grande. Depois dessas coisas, que coisa? Depois que ele se separou de Ló, depois que ele venceu aquela guerra, depois que ele demonstrou uma fidelidade com Deus, diz a palavra do Senhor, depois dessas coisas veio a palavra de Deus a Abraão. Amém. Impressionante. E Deus ainda disse assim: agora, tem mais. Vai e levanta um altar. Que coisa. Entendeu? E lá eu vou aparecer no altar. E ele foi, Amém. levantou e tal. E ele esperava que Deus, ele esperava que Deus, e ele esperava que Deus aparecesse no altar dele rapidamente. E Deus não aparecia. Ele preparou tudo o altar, ficou lá, achando que Deus já aparecia ali. E o que aparecia ali naquele sacrifício? As aves de rapina tinham para levar. Ainda vinham atrapalhar ele. Sim. E depois disso veio umas trevas, né? Grandes trevas. Então, toda pessoa que tem um chamado de Deus, ele tem que estar preparado, né? Igual Abraão. Abraão enfrentou dificuldade, tá? Até que, depois daquelas aves de rapina, depois das trevas, depois de tudo que passou, veio, disse, um fogo, né? E foi passando por aquelas metades e Deus fez um pacto com Abraão. Amém. Amém. Fez um Amém. pacto com Abraão.
impressionante isso. Então, Amém. nós estamos olhando aqui, aprendendo. Acho muito importante que, às vezes, a gente quer ter um chamado de Deus, quer que Deus responda a todo momento. Senhor, me responda. E Deus, é rapidão, Senhor, porque o negócio é para hoje. Para agora. É para ontem. Às vezes, Deus te responde na hora. Eu estava orando, eu vou contar algo pequeno aqui, mas é de muita importância. Amém. Eu estava orando um dia aqui em cima na igreja, eu tenho lá um lugar onde a gente coloca a pessoa para descansar, dormir, e eu precisava pagar alguma coisa aqui da igreja, alguns negócios que eu tinha, e não tinha o dinheiro para pagar. E aí, o que eu fiz? Falei, vou subir lá em cima e vou orar ao Senhor. E o Senhor vai me responder, tá? O Senhor vai me responder. Eu subi lá e comecei a orar. Quando eu dobrei o joelho e comecei a orar, mas não deu um minuto, veio alguém me atrapalhar. Eu achei que veio me atrapalhar. Bateu no portão lá, pá, pá, pá. E aí, a minha esposa foi lá, atendeu o senhor, e ele disse assim, eu preciso falar com o pastor, disse. Aí ele falou, tá aí, mas ele tá orando, ele tá lá em cima, eu preciso falar com ele. E aí minha esposa foi lá e bateu na porta, falou, ó, tem gente lá embaixo que quer falar contigo. Eu falei, mas eu recém dobrei meu joelho, atenda lá, por favor, que eu tô orando ao Senhor. Eu tô contando a minha história para ele. Meus problemas. Conversando com o Rei dos Reis. Isso não foi guiado por Deus, pô, já pensou? Eu dobrei meu joelho para contar para Deus que ia bater lá na porta, lá embaixo, lá. Mas é o seguinte, sabe o que aconteceu? Daí eu tive que descer lá embaixo. Falei, não, ele quer falar contigo. Falei, então, tudo bem, parei de orar. Falei, Jesus, eu já volto a orar de novo. Desci lá. Voltei lá, falou, senhor, pois não, o que o senhor deseja? Ele falou assim, olha, eu estou vindo, eu estava passando lá no asfalto, lá embaixo, e Deus me disse, entra e leve um dinheiro lá para o pastor, lá na igreja, leva lá. Não conhecia? Não, eu não me conhecia. E deixa bateu daquele homem altão, grande, e aí eu abri o portão, sabe? Abri o portão e recebi ele, sabe? Recebi ele e levei ali numa sala e a conta que eu tinha era grandinha, luz, água e outras coisas que tinha que pagar, gasolina e tal. Tudo bem, eu tinha que pagar. Mas eu calculei assim, diz o Paraguai, calculou e pensou. No Guarani, calcular quer dizer pensar. Eu calculei assim, ele vai me ajudar com 50 mil Guarani, uns 100 já tá bom demais, eu vou voltar a orar. Ele tirou do bolso e falou assim, olha, é o seguinte, Deus falou comigo para chegar aqui e lhe dar uma oferta. Falei, bom, tá bom, então o senhor pode me dar a oferta aí, se o senhor quiser. Aí ele arrancou do bolso, mas ele arrancou $100. Falei, ô Jesus, já melhorou. Eu pensava que não, a conta era grande. Mas, Já ajudou daí, alguma coisa. não, já me ajudou. Falei, já vou pagar as coisas que tem que pagar. Mas ele passou, arrancou mais $100. Já deu 200. Falei, ô, glória a Deus. Não, verdade. Aí passou $300. Falei, aleluia. Aí me deu vontade de falar em mistério, dá um glória a Deus. Aí, assim, quando chegou no $500, a minha esposa começou a chorar. De ter emoção, né, bem? Foi assim que o senhor chorar. Ela falou assim, não, senhora, não. Eu só cheguei aqui porque eu escutei. Deus falou para mim, chegar aqui, você não chegava, não. Deus falou, senhora, não tem que chorar, não. Eu só estou obedecendo o que eu ouvi lá no asfalto. E aí entregou, Puxa tudo bem. vida. Aí ele entregou $1.000. Falei, agora sim, $1.000. Falei, agora eu vou pagar tudo que tem que pagar. Agora apagou as contas. E aí eu nem voltei a orar. Você nem agradeceu, tem que agradecer. Deus já sabia antes de eu pedir, mas como eu fui lá, tu falou, olha, vai lá, mas eu vou te dar uma surpresa, entendeu? E eu fui lá, eu arrumei a cadeira, quando dobrei, o jeito que comecei a falar, o homem bate ali embaixo. Então, Deus é um Deus tremendo. Às vezes a gente tem que levantar Amém. o altar para Deus aparecer. Tem que ir no altar lá. Mas é muito boa a palavra que nós estamos comentando, muito, muito boa. Mas eu também tempo do irmão também, que está aparecendo lá. Deus abençoe. Vamos Não, maravilha, maravilha. assim é. Amém, glória a Deus. Não sei se eu Pode vou falar. encaixar com o que os irmãos estão falando, porque eu entrei última hora, né? Mas os irmãos estavam falando que o Abraão tinha o viver de altar e tenda. Sim. Quando a gente lê em Hebreus, capítulo 11, fala muito bem o tipo de viver que tinha
Abraão. Eu acho que para nós é bem difícil ter esse mesmo conceito que tinha Abraão, a visão que ele tinha de tudo aquilo que ele estava fazendo, por que que ele estava fazendo, para onde que estava indo. Na verdade, não é que ele recebeu já aquilo, segundo Hebreus, né? Não é que ele já recebeu, né? Ele, a morada dele ia ser uma cidade totalmente diferente, né? E aí não tem um versículo que fala que todos estes falou, né? Falou de Enoque, falou de Abel, falou de Abraão, falou principalmente de Sara e Abraão, falou bastante, né? Aí eles não tinham ainda uma coisa concreta daquilo, mas eles estavam indo para lá. É bem difícil, né? Você não vê uma coisa física, não tem uma coisa específica, mas Deus promete para você e fala para você, ó Vitor, você tem um filho e esse filho vai gerar aquilo que eu quero. Aí de repente aparece a opinião da mulher, fala, não, vamos fazer isso, fazer aquilo, e você perde a presença de Deus. O homem que tinha tanta fé, parece que não tinha mais nada de fé, porque foi a mulher que opinou, você sabe a consequência, né? Não estou falando que as irmãs sejam tudo errado, mas nesse momento Mas teve uma depois opinião. falou, Como? escuta tua mulher. Tá, mas o que Mas eu quero depois dizer falou, é que, escuta tua mulher. amém, aleluia. Aí, o que que aconteceu? Aí, o viver dele era de tenda. Tenda quer dizer que não tinha uma morada fixa. E é difícil isso aí. É muito difícil nós depararmos com essa situação e não ter um viver fixo, né? Todo mundo quer viver um lugar fixo, mas Abraão era um homem totalmente diferente. Ele ia ser um modelo. E, por outro lado, ele tinha um viver de altar. Quer dizer que a vida dele estava consagrada para o Senhor. Então, as duas coisas que a gente tem que resgatar de Abraão é que o viver dele, ele não estava, os olhos dele não estavam fixos nas coisas da terra. E é difícil para nós. Imagina para nós hoje em dia, né? Tá, mas por outro lado, o que eu queria dizer é que o Abraão não foi aquele homem que foi de um dia para outro. Eu acho que quando o Senhor chamou ele não tinha aquela fé. Ele só ouviu o chamado do Senhor. E ele saiu lá de Ur dos Caldeus, né? E foi todo um processo, né? Aí o Senhor falou para ele, não, você tem que sair, Abraão, agora você vai ter que deixar a parentela, deixar os parentes, deixar a mãe, ser a mãe, pai. Mas ele levou o pai, aí morreu no caminho, ele levou o sobrinho também. Aí você sabe as consequências, né? Mas eh, na questão do sobrinho de Abraão, eu acho que que a gente tem que aprender é o seguinte: Abraão era o homem adequado para Deus, mesmo tendo falhas, né? Porque a escolha dele foi segundo a escolha de Deus, ou seja, ele queria o que Deus queria, ele tinha no coração o que Deus queria, ele estava tentando fazer tudo aquilo. Então, irmãos, o sobrinho errou. Por que que ele errou? Porque o que ele olhou foi segundo o que os olhos dele alcançava. Era segundo o seu homem natural. As consequências, mesmo que para ele seria um lugar muito bom para dar pasto para as ovelhas, porque houve uma briga, né, entre os pastores de Abraão e os pastores do sobrinho, né? Sim. Aí houve essa briga, poderia ter tido uma reconciliação entre os dois, porque o sobrinho dele sabia quem salvou ele daquela condição que ele estava. Ele foi salvo pelo tio, né? Pelo tio dele, e foi lutar contra 3 reis com 318 homens. Então quer dizer que Deus estava com Abraão, não necessariamente com o sobrinho. Não sei se os irmãos entendem o que eu quero dizer. O ponto é o tio, não o sobrinho. A escolha do sobrinho foi levar ele a outras coisas. E o final dele foi lá em Sodoma e Gomorra. Mas a atitude de Abraão foi que ele subiu no monte. E toda vez que Deus quer revelar que é uma coisa, quer revelar alguma coisa, ele leva no monte. Vocês lembram no Novo Testamento? Jesus levou no monte os discípulos, pergunta: quem o povo acha que eu sou? Ele levou num lugar diferente, um lugar alto, né? Um lugar onde ele ia revelar alguma coisa. Quando Deus queria dar a lei, levou no monte, né? Quando Abraão ia escolher alguma coisa, ele subiu no monte. Então a visão dele, irmão, é celestial. A visão dele é superior. Então, Sim. finalizando, a gente às vezes tem que perceber com quem que a gente está.
com quem que nós estamos caminhando, e saber escolher os companheiros também, porque eles vão nos ajudar. Para onde é que nós vamos ir? Para onde que nós podemos ir? Porque, irmão, a nossa escolha às vezes pode ser um fracasso na nossa vida, seja qual for, pode ser econômico, pode ser matrimonial, pode ser familiar, pode ser na igreja com os irmãos, na obra. Então, precisamos de pessoas adequadas também. Agora, como discernir isso aí? Cabe a nós buscar diante do Senhor, né? E termos Amém. os companheiros adequados para que nós não erremos. De qualquer maneira, irmão, Abraão salvou seu sobrinho de novo naquela condição, naquela condição. Só que o resultado dele vocês já sabem, né? Então, irmão, a escolha que eu e você possamos fazer é muito importante. E a escolha de Abraão foi de fé. Só que a escolha do outro não foi assim. A escolha do sobrinho, né? Então, esse é um ponto muito importante que eu acho que não sei se os irmãos conseguiram entender o que eu quero dizer. Amém. Abraão Perfeitamente. era o homem que Deus poderia usar. Claro que a gente não está discutindo aqui que não vai ser usado, não vai ser usado, mas a gente tem que ter o discernimento com quem que nós estamos, quem é nosso colega, Verdade. quem é nosso companheiro de serviço na igreja, com os irmãos na obra. É muito importante o tipo de companheiro que a gente tem, né? Muito mais se é um irmão de fé. Assim como o Vitor, nesses Amém. dias, quando foi lá no lugar para fazer a primeira visita, ele ficou meio com dúvida, né? Aí quando viu o pastor aí, não, vamos. Aí viu o irmão Rui, vamos, né? Não tinha outra maneira, ele tinha que ir, né? Não podia falar, não, eu não tenho fé, né? Não, esse tipo de companheiro, não só na obra, no sentido de obra. Tem muitos assuntos, irmão. Se aplica em tudo. Verdade. Amém. Muito Muito bom, irmão. bom. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor Jesus. E Amém. tudo lembra, irmão, erguer os olhos. Verdade. Jesus falou, né? Matoso. Erguei os olhos porque os campos estão brancos. Brancos. Já está É, pronto para a colheita. Amém. Às vezes que eles foram para tomar Canaã, estava tomado por outros, mas a promessa que era para eles. Amém. Aí eles tiveram que ir derrocando inimigos, mas com a segurança que a terra é deles. Então, erguer os olhos e ver que as almas estão prontas, irmão, e tomar é posse verdade. disso, irmão. Amém. Mas se eu Amém. não estou olhando para baixo, eu não consigo erguer os olhos. Erguer os olhos para ver a colheita e depois erguer os olhos para os montes. Amém. Aonde vem meu socorro? Amém. O Amém. Senhor provê todas as coisas, irmãos. Esses são os companheiros que falam, né? Amém. Companheiros que têm o mesmo coração. Amém. A um o Senhor dá a condição, a outro dá o ID, mas é a mesma unidade, irmão. Servimos ao mesmo Senhor. Amém. Esses Amém. dias estando aqui, irmão, parece que estamos com uma família que já era nossa desde a vida inteira. Ele fala que está 22 anos aí. Parece que nós também estamos aqui com eles 22 anos já. É verdade, Bom, irmão. bom. E nós andamos aí, ó, assim, parece que nós somos irmãos de muito tempo. Verdade. Sério? É. Ele fala à vontade, eu também posso, reclamo à O que vontade. nos aproxima é a palavra, né? Cristo, como nosso Pai Deus, né? Isso Bom, que nos podemos aproxima, conversar. né? Amém. Verdade, importante. E, Você vê, esse salmo aí que a Amém. Lília citou, é muito importante, né? Salmo 121, né? Eleva os meus olhos, né? Da onde vem o meu socorro, né? Você vê, nós temos que olhar para o céu. É por isso que em Gênesis fala que primeiro foi criado os céus e depois a terra. Porque o céu é referência para nós, né? Nós precisamos olhar para cima, né? Que é da onde vem o nosso socorro. Algum irmão vai Amém. compartilhar? ela tem experiência de quando o pai dela foi preso, começou no começo. Senhor de Deus no Paraguai é uma coisa muito. Foi um chamado paz, irmão, graça e paz a todos. Nós fomos chamados, eu desde criança. Eu tinha a primeira vez que entramos no Paraguai com meu pai, eu tinha 9 anos de idade. E o meu pai nunca tinha vindo ao Paraguai. E o chamado dele foi tão forte que Deus mostrou para ele em sonho, passando a ponte da amizade. E ele contou para minha mãe. E disse: Maria, o Senhor mostrou o lugar que nós vamos morar e vamos cuidar da obra missionária. Minha mãe disse: aonde?
Ele disse, eu não sei, só sei que era a travessia de uma ponte. E ele foi pesquisar, era a ponte de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, Paraguai. Já mostrou, né? Nós entramos na primeira semana que nós estávamos morando em Porto Franco, em Ciudad del Este, um bairro chamado Porto Franco. Meu pai foi preso com meu irmão. Tiraram meu pai e meu irmão de dentro do ônibus, porque havia matado um brasileiro, matou um paraguai, dentro em Assunção, e meu pai era parecido com esse camarada. Levaram meu pai preso e meu irmão. Então, desfilaram com meu pai na avenida de Porto Franco, meu pai na frente, meu irmão e os milicos, os soldados atrás. Chegou na comissaria, comissaria no Brasil Delegacia. delegacia. Chegou na delegacia, o comissário, aqui é comissário, perguntou para o milico, para o soldado, que prova você tem que ele é o camarada que matou, né? O delegado. O delegado perguntou pro soldado. O soldado disse assim, olha, ele é parecido. Aí o comissário falou assim, mas o senhor é o quê? Perguntou para meu pai. O chamado do meu pai foi tão forte que nem mesmo a cadeia impediu que ele fizesse a obra. E aí meu pai disse, não, eu sou missionário, vim do Brasil, sou brasileiro, e eu estou vindo do Brasil, mas eu tenho aqui no meu bolso um legado, um papel, uma documentação, que eu tô no Paraguai como missionário. E o comissário pegou aquele papel e leu e disse assim, porque o cônsul brasileiro, então, liberou o pai para entrar, para fazer a obra. E quando esse era Stroessner, na época da ditadura. Ditadura mesmo. Ditadura mesmo. E aí o comissário falou pro soldado, aonde você encontrar esse homem, você tem que cuidar dele, proteger ele, não trazê-lo aqui. Vocês vão pagar um preço muito alto por fazer isso. Então, irmãos, quando Deus chama, nem mesmo a cadeia impede de fazer a obra. E lá Amém. Paloma, aqui pertinho, da onde foi os pessoal para o senhor cuidar, doutor Da Paloma. Sim. Amaury? Em La Sim. Paloma foi feito o primeiro encontro missionário, primeiro encontro de cruzada evangelística. Foi feito em Puxa Paloma vida. com meu pai. Seu pai. Meu pai. Puxa. E aí veio Takayama, não sei se o senhor conhece Takayama, ele tinha um caminhão de som e ele veio para Paloma, tá, armou lá o som, sexta, sábado e domingo. E o som era muito forte. Aí o comissário da cidade mandou falar para o meu pai, diga para baixar o som, que é muito forte. E o meu pai falou para o Takayama falou, não, eu não vou abaixar o som. Juntou multidão, né? Multidão de gente, Lili. Multidão de gente. E aí, então, no sábado, o comissário falou assim, se não abaixar o som, nós vamos prender o pastor. Vamos abaixar o som. Meu pai disse, não, vamos abaixar o som. E eu tinha 15 anos na época. Aí, quando foi na hora do culto, o caminhão tá armado lá, tinha uma escadinha que subia. Na hora do culto, o comissário mandou mais de 10 soldados para prender o meu pai. E gente, sim, desse jeito. E gente, multidão de gente. Quando subiram no palanque, pegaram meu pai de cima do palanque e desceram com ele como se fosse um réu, um bandido. E meu pai desceu, falou para os irmãos, fiquem tranquilos, irmãos, Deus está conosco e a obra não vai parar. E desceu empurrado pelos soldados e foi preso, meu pai. E o Takayama passou mal, foi para o hospital, deu diarreia, deu vômito, deu tudo nele. Mas o pastor Percy Fontoro, na época, terminou o culto. No dia, naquela noite, como eu era muito, meu pai, para mim, era o meu herói. Eu saí correndo e fui atrás, e quando chegou na cadeia, meu pai estava sentado muito, senhor, muito tranquilo, calmo, sereno, e eu entrei, passei por baixo
da escopeta, escopeta. E entrei. Quando eu entrei, ele falou assim: você não pode ficar aqui, o soldado. Aí o meu pai falou assim: Rutinha, volta para casa, minha filha. Vai lá, fica com a tua mãe. Eu disse: não vou sair daqui. O senhor está preso? Eu estou preso também. Aí o comissário chamou e falou para o meu pai: olha, o senhor vai para casa, porque tua filha não pode posar aqui, então o senhor vai para casa, dorme. Amanhã cedo, 4 horas da manhã, eu quero o senhor aqui. 4 horas da manhã, meu pai levantou. Eu não dormi, doutora Mauri. Essa noite eu não dormi. Puxa vida. A hora que o meu Puxa pai vida. levantar, eu tô indo atrás dele. E o meu pai levantou de ponta de pé e falou para a mãe: Maria, segura a Rutinha. E eu escutei e falou assim: eu falei para ele: o senhor não segura eu não, pai. Se o senhor vai, eu também vou. Aprendi que nós temos que olhar para o alto. De onde vem o Amém. nosso socorro? Amém. Glória a Deus. Ele compareceu lá e o comissário falou para ele assim: ó Senhor, você vai voltar e dirige esse trabalho depois. Hoje é domingo. Então o senhor vai voltar lá, vai fazer esse culto último. Nunca mais ninguém vai fazer esse trabalho aqui porque você trouxe muito problema para mim. E o pai falou: combinado. Fechou. Quando foi no domingo à noite, irmãos, para provar que Deus é Deus, Deus é Senhor, Deus é poderoso, um cadeirante na cadeira de roda, um paralítico e T, completo paralítico. O pastor Takayama pregou aquela noite e falou para o pastor Percy: hoje, pastor, desce, Percy, e manda aquele homem cadeirante, levanta-te, toma tua cadeira e anda. E ele, o pastor Percy ficou pasmo assim, ele disse: vai, Percy, em nome de Jesus, manda aquele homem levantar. E aquele homem, o pastor Percy, o Percy, que hoje é pastor, desceu e falou para ele assim: em nome de Jesus, levanta-te, toma tua silla de rueda e anda. Ele agarrou a cadeira de roda e começou a gritar: eu estou curado, eu estou curado. Doutora Mori, foi um poder de Deus. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo e a gente começou a gritar. O comissário mandou: vai ver o que está acontecendo com esses crentes loucos, estão doidos. E Jesus batizou naquela noite. Jesus salvou 100 almas para Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, né? E agora o irmão Vitor fala que meu esposo é um homem de muita fé. Nós somos de muita fé. Amém. Eu aprendi com meu pai: filha, nunca desista, porque o maior dos maiores está contigo, está conosco. É o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Amém. 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 Que rico testemunho, né? Você vê que hoje a palavra é olhar para o alto, né, irmã? É olhar para o alto. Ontem eu fiquei muito contente com essa palavra, né? Eu falei, quando nós olhamos por alto, porque a nossa derrota é quando nós olhamos para nós mesmos, irmão. Essa palavra olhamos para o alto é viver pela fé, né? Eu viver pela fé. Tem um trechinho aqui, tem um trechinho de Filipenses que a gente, se os irmãos aqui para ler, o capítulo 4 de Filipenses, fala assim, ó, versículo 13. Podemos até ler do 11, né? Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como, estou lembrando aí, viu, irmã Ruth, do seu pai, tanto estar humilhado, também ser honrado. Amém. De tudo e de todas as circunstâncias. A circunstância que era para falar, eu acho que não é para entrar aqui, e não é voltar para Porto, coisa, eu vou voltar para o Brasil, né? Já começou se a gente, nos olhos humanos, se você olhar para si mesmo, você volta para casa. Né? E todas as circunstâncias já tem experiência. Daqui ainda fala tanto da fartura como da fome, da abundância como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos
na minha tribulação. E sabeis vós, ó Filipenses, esse versículo que eu queria ler para os irmãos, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros, porque até Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Olha que palavra, irmãos. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável, aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades, irmãos. Ora, Amém. o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Irmã, é mais uma situação que a gente vê. Hoje somos poucos irmãos, né? Aí estamos reunidos aqui, ó, em 4 irmãos ali, 5, 6. Somos poucos irmãos, mas nós fazemos parte dessa igreja maravilhosa que é o corpo de Cristo, em que o Amém. cabeça é o Cristo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós estamos alinhados na mesma fé, na mesma palavra, o Espírito que habita em cada irmão, ele nos conduz a toda a verdade e nos conduz para dentro da obra, né, irmãos? Então, eu vi que essa palavra que hoje traz aqui, traz, assim, essa alegria, né, irmãos? Quando eu vi os irmãos aí em todo esse interior, eu falei, Senhor, e nós aqui nesse conforto, ó, irmão, nós estamos uns cabeção da palavra, mas a obra, as pernas pequenininha, fininha, as pernas tá meio atrofiada. Então, nós precisamos ficar com as pernas fortes, né? Porque muitas vezes, eu falo que muitas vezes a circunstância que o Senhor coloca para chacoalhar todos os irmãos, inclusive a minha, todos os irmãos, eu vejo que é a maneira com que o Senhor está lidando com cada um de nós. Ele Amém. lida com aquele que está recebendo, ele liga com aquele que está ofertando, para tudo seja para a honra e glória do Senhor, né? Então, é maravilhoso. O que a irmã Ruth falou aí é verdade, olhar para o alto, que a circunstância do testemunho é um testemunho encorajador, e a vida de vocês é um testemunho encorajador, irmãos. E que o Senhor possa a gente ter um coração simples, né? Para a gente Amém. ser irmão genuíno, que tem um coração pelo amor à obra do Senhor, né? Amém. Quando o Senhor fala que uma alma, quando é ganha, aquele exemplo que a irmã, 100 almas foram ganhas para Jesus. A gente fala muitas vezes uma cura, a gente vê até, fala, puxa, eu vi a cura lá na época do Senhor Jesus, mas o Senhor provê uma situação porque a circunstância era necessária, né? Sim. Muitas vezes o irmão está lá na aldeia com toda a situação e o carro tem que quebrar. Né? Não é verdade? Você não entende Então, muita é coisa. aquele negócio, Não irmão. entende. Olha para o alto, olha, porque o Senhor, em toda circunstância, Ele está trazendo uma maneira, né? Até para alcançar aquele senhor que com a caminhonetinha, com a caminhonete, buscou um cabo de aço e lá, né? Então, é totalmente diferente, né? Sejamos fiéis a essa comissão, né? Sejamos Amém. assim com esse coração igual foi a Abraão, que instalou a tenda e olhou para cima, olhou para o altar, deu glória a Deus, que a gente possa ter esse coração, irmão, sensível, né? Amém. Amém. Doutora Mauri, essa palavra que o senhor está falando agora, Sim, hoje nós comentamos com Lili. Eles foram para a área indígena e nós duas ficamos aqui. E tudo que o senhor está falando, a gente comentou hoje durante o dia. Sobre a fé, sobre o chamado de Deus, sobre como Deus fala conosco, sobre como Deus Amém. escolhe as pessoas. E ali ele falou para mim, sentado na beira da mesa, ela disse assim, irmã,
Deus escolheu você e o pastor Ronilson para essa obra, e eu recebi essa palavra de bom grado. Amém. Deus Sim. escolheu vocês para essa obra, e o que Deus tem para você, ela falou para mim, é muito, muito além do que você imagina. E eu Amém. fiquei muito feliz. Amém. Obrigado por enviar esses dois, esse casal aqui, que eu já estou sentindo saudade, né? Muita saudade. Eu não queria- Feira de manhã, quando eles saíram. Já estamos querendo segurar eles aqui, pastor Ronilson, segunda-feira, Maurício, eu vi porque aí amanhã, sexta, sábado. Não, mas a o- vontade é grande de ficar, mas como nós falamos assim, nós vimos para só ficar para terça-feira. Daí puxamos para quarta, daí para quinta e daí para sexta. Daí, ó, agora não sei, sábado, domingo de novo. Oh, meu Deus. Você sabe, irmão, a gente dá um testemunho, o que representa. O Cláudio, nós compartilhamos, vamos para de praticamente 2 anos para cá, né? O Renê, nós compartilhamos lá do passado, mas cada um, o irmão migrou para Foz do Iguaçu, foi para todo, nós perdemos um pouco o contato, mas as águas se encontraram novamente. Mas o Amém. Vitor e a Lília, nós temos uma história que o Senhor nos colocou lá desde 20 anos e sempre nós andamos juntos, né? Verdade. E uma situação assim que nós passamos muito assim com testemunho genuíno, a gente ora para todos os irmãos que nós congregamos, mas nós passamos muito por muito sufoco religioso, muita pressão de grupos religiosos, em que você perde a liberdade e a suavidade de estar em Cristo Jesus, né? Então, eu falo assim que nós sentimos hoje assim agraciados pelo Senhor, Bem, que o Senhor tem levado a gente a um viver genuíno para Deus, e olha, e dentro das limitações, mas com o coração de querendo aprender, de querendo buscar, de orar pelos Amém. irmãos que muitas vezes, alguns irmãos se afastam por motivo de doutrina da gente, mas a gente continua orando por esses irmãos. E se a gente Amém. olhar, aprendendo essa palavra que eu lembrei, eu compartilhei ontem, que eu estava ouvindo, na hora que eu olho para cima, eu olho as Campinas, igual a irmã Lília falou. Sim. Eu olho para cima, se eu olho para mim, irmãos, eu começo a ver problema. Ah, não, eu acho que isso aqui, não. Agora, quando eu olho para cima, eu falei, Senhor, sim, amém. Amém. Então, nós temos passado por situações juntas, né? Eu e o Vitor, a gente compartilha muitas vezes, tem algumas situações que a gente começa a ofertar lá para um irmão, e o irmão dá tanto trabalho, e tá, na hora que fala, irmão, agora nós não vamos ofertar mais para esse irmão, não. Esse irmão dá muito trabalho. Passa 2 dias, eu e o Vitor estamos com a cabeça baixa, o senhor falou, vai lá, busca aquele irmão. Eu falei, Senhor, mas já foi 12 vezes. 12 vezes, esse irmão é muito teimoso. Vai lá, 13 vezes, 14 vezes, né? O Vitor depois conta a história do Paulo aí, né? 70 vezes 7, não? Ô, irmão, 70 vezes 7, né? Aí. Mas o que acontece? Quando nós olhamos para nós mesmos, nós estabelecemos a nossa justiça, que ela tem um limite. Verdade. Eu falei, eu vou te dar 12 chances, mas 13 não. Agora, quando você olha para a justiça de Deus, você fica leve, fala, ô irmão, deixa eu ir lá, pô, irmão, irmão. Aleluia. Então, glórias a Deus por esse privilégio. E outra coisa, o irmão Renilson falou uma coisa desde o começo. Você está semeando para quê? Para carne, para você? Porque o que é o conceito hoje? Eu sou um médico, um profissional liberal. A gente é criado assim, ser um bom profissional, trabalhar, pagar as contas, prosperar, ser especialista, comprar uma casa, e um carro, isso, aquilo, uma poupança, e lá, para ficar velho e aposentar, não é assim? É a conversa mundial. É a conversa mundial. E você pergunta, e depois? E para quê? E depois? E para quê? E hoje nós temos esse privilégio que nós estamos olhando para Cristo, olhando para o alto, e aí a gente fala, Senhor, faça segundo a tua vontade, Senhor. Eu quero estar vivendo para ti. Ó, irmãos, a unção que está dentro de nós determina todas as coisas que nós não sabemos orar como convém. Então, essa unção, Verdade. ela sela. Irmão,
não precisa o irmão falar para você. Vai diante do Senhor. Ela vai selar e você vai falar sim, amém. Se Amém. você ficar inquieto, ora um pouquinho mais que o Senhor vai te trazer a resposta, né? Amém. Então, Amém. eu sou muito grato ao Senhor. Falei, Senhor, muito obrigado. Eu gostaria de estar aí com os irmãos na frente de batalha. Porque senão o pessoal fala, o irmão Amaurão pode arroz. Hein? Ó, já morei na Amazônia, já morei no Paraguai, já, viu? No Paraguai. Mas assim, continuo de sandália havaiana, viu, irmão? Não é porque é Amém. médico que está de sandália havaiana, com alegria de estar com os irmãos, de estar Amém. abraçando os irmãos nessa palavra. E Amém. falei, Senhor, como é gostoso a gente compartilhar. Um traz um versículo, outro puxa outro, o Cláudio, o Carlos, né? E é assim, irmãos. Graças a Amém. Deus Graças a por Deus. Jesus Cristo, Senhor. A Páscoa pra gente é todo dia, irmão. O pessoal, mas a gente Amém. aproveita a Semana Santa aí, que é mais um episódio É. para evangelizar as pessoas, né? Amém. É o que vamos fazer na quinta e na sexta e no sábado. Aí. Nós não vamos parar, a gente não para. Porque a obra é grande, os ceifeiros são poucos e a seara tem que ser feita. Nós temos que ir. Amém. Porque os nossos Amém. dias, eles vão encurtando. E o Senhor alarga nossos dias. Diz a Bíblia que Deus alarga nosso dia quando nós se Amém. envolvemos na obra dele. Amém. Então, eu vou me Amém. envolver mais, porque meus dias sejam mais. Amém. Entendeu? E possamos fazer mais para Deus. Porque Amém. desse Amém, mundo a gente não vai irmão. levar nada dele. Sim, verdade. A gente não vai levar nada dele. E se para cada um Deus tem um chamado. Né? Amém. Como disse o senhor, um é diferente do outro chamado. E cada um Sim. tem um trabalho para Se fazer. complementa. Se complementa, ninguém faz o mesmo. Mas devemos considerar aquele que está fazendo, que está lá na ponta da corda, segurando aquele que está lá embaixo no poço. Entendeu? Amém. Furando o poço lá para tirar a água, né? O que está lá no poço está furando lá, e o outro está lá em cima lá. Aquele lá de cima lá está lá protegendo de baixo, para Sim. tirar. Assim também Amém. é o Senhor. Amém. Deus levantou o Senhor e outros e mais e outro grupo aí, o projeto de Deus, não de ficar parado dentro de uma doutrina, não, mas de salvação de alma. Levar as pessoas Amém. a Cristo, Amém. a conhecer Cristo, Amém. a falar quem é Cristo, a falar que se você se pegar com Cristo, será salvo. Amém. Se você pegar Amém. costume religioso, eu tenho que ter assim, eu tenho que ser legalista para ir para o céu, e se eu não fizer isso, eu não vou para o céu. Nada disso. Isso Amém. vai ser só pela fé em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmão. Né? Aleluia. Isso é verdade. Me lembrou a mulher samaritana, né? Nós temos que pegar esse exemplo dela, né? Ela ouve Jesus, leva o testemunho dela para aqueles homens, e aqueles homens voltam e aprendem de Jesus Cristo, né? E dá o testemunho deles. Não é porque Verdade. você disse a mulher, que nós cremos, né? Porque eles mesmos têm ouvido e aprendido que aquele era o verdadeiro Salvador do mundo, né? Esse que é o nosso objetivo aí, que está no nosso coração, que é de Deus, levar as pessoas para Cristo, para que eles tenham intimidade e a realidade Amém. de cada pessoa mediante o Espírito e a palavra, né? Isso é Amém. muito Amém. importante, o irmão nos diz. Esse é o objetivo que tem que ser de cada um de nós, né? Pode falar, irmão. Pode falar. Assim, o doutor Amaury falou que muitas vezes as pessoas rechaçam nós porque a gente não tem aquele costume deles, entendeu? E eu estava em Foz esse tempo atrás, eu estava com a barba grande, né? A barba ficou bem, bem grande a minha barba, né? E eu estava em Foz, aí eu fui lá arrumar o carro lá, e o mecânico me chamou. Ô, irmão, vem para aqui, pastor. Chamou de pastor, vem aqui, pastor. Vem aqui para cá. E a mulher falou assim, mas esse homem é crente? Com essa barba aí? Meu Deus do céu, eu não sei. Falei, irmã, minha barba está incomodando a senhora. Tá? Eu falei, mas Jesus Cristo era barbudo. Meu Deus do céu, nós não somos discípulos de Cristo. E aí, a mulher que eu tentei conversar com ela e ensinar que esses costumes não traz saúde espiritual para nós, nós precisamos brigar sobre costume. Mas eu vi que não dava certo. Ela já estava com a mente ligada que eu estava muito errado, fora da doutrina dela, né? E aí o irmão falou assim para mim, não, tá, vem para cá. Daí eu fui para lá e falei, acho que eu vou entrar no banheiro e pegar e cortar.
Mas fica... Mas deixei igual. Depois do tempo eu tirei de novo, depois deixo crescer e tal, mas são doutrinas. Mas olha o Cláudio com barba. Não, mas ela era pequenininha. A revista aí, eu tava com a barba grande. Tava com a barba grande ainda, branca, sabe? Ai. Graças ao Mas Senhor, é assim maravilha. mesmo. É E as isso aí. pessoas rechaçam nós, as pessoas deixam nós. É. Não quer estar, porque a gente não anda como ele. Isso é falta de entendimento espiritual. Isso é falta de amor, é falta de ter uma visão. Verdade. Visão de olhar a Deus. É, Mas vamos seguir adiante. Existem as pessoas que não têm intimidade com a palavra. Existe, Ronilson, as pessoas que não têm intimidade com a palavra, então não são libertas. As pessoas são fracas na fé, porque elas não se dedicam, não se esforçam em ir para Jesus Cristo. O alvo da vida dela não é Cristo, porque quando o alvo da nossa vida é Cristo, não importa o que aconteça. É o que o irmão, os testemunhos aí que os irmãos deram. Vou contar rapidamente. Hoje aqui aconteceu o seguinte: vendi umas essas mesas de bar para um pessoal lá de Eldorado. Aí eu falei assim, eu vou abastecer ali no Tio Sam, que é entre Eldorado e Mundo Novo. E estava meio na reserva, né? Peguei, fui para lá, mas em conta lá, né? Acabei indo para lá. Cheguei lá, não tinha gasolina. Ai. Aí eu falei o quê? Mas não é possível. Dá um jeito aí, coloca pelo menos 1 litro, 2 litros para me chegar até Eldorado, senão eu vou ter que voltar para Mundo Novo. E comecei a me questionar, né? Aí ele falou, não tem jeito, a bomba bloqueia. Eu falei assim, mas o que eu vou fazer agora? Aí considerei e falei assim, quer saber de uma coisa? Falei para o frentista, Deus não está permitindo eu ir para lá. Eu tenho que voltar para Mundo Novo, abastecer em Mundo Novo e depois seguir viagem. Pode ser que Deus está me livrando de um acidente. É. Ele falou, sabe o que é verdade? Ele falou desse jeito para mim. Aí eu voltei todo contente e andando na presença do Senhor, porque eu estava conectado com Ele, que estava sendo um livramento. Poderia acontecer um acidente. E aí eu reconheci que o Senhor estava nessa situação. Então, isso tem acontecido muito na minha vida, né? Até eu contar rapidamente aqui, se que está com tempo, alguém quer falar, eu posso falar. Pode falar, Pode irmão. falar, Vai irmão. lá. Tá. Então vai escutar, dá para aprender. Há uns tempo atrás, o Vitor até viu, acho que o Mauri, o Carlos viu. Uma vez, eu vendi um balcão aqui para uma mulher. Essa questão de testemunhar para as pessoas e estar em momento oportuno, deixando Deus nos usar. Por causa da palavra que está alimentada, está sendo guardada em nossos corações. Aí essa palavra Deus usa naquele momento, que é os versículos bíblicos. Eu vejo isso aí tão notório na minha vida, que eu vendi um balcão para duas senhoras. Lembra, Vitor, que eu fazia um estudo e até mandei uma foto, Lembro. era duas. A Mauri, não sei se você vai ver. E elas vieram aqui ela de Japorã, vieram para cá, para Mundo Novo, abrir um restaurante. Eu vendi um balcão para ela parcelado. E toda semana eu ia lá receber. E eu falava da palavra e conversava com ela. E ela começou a falar da palavra para um jovem. O jovem falou para ela assim: ah, eu não estou nem aí para isso, eu estou querendo me matar. Não tenho mais prazer em viver, Deus me abandonou. E ela chegou e falou isso para mim. Eu falei: ah, você tem que mostrar os versículos da Bíblia, está aparecendo para você essa situação. Aí um certo dia, eu vou lá receber dela, quem está lá? Esse rapaz. Aí ela falou assim: Cláudia, esse aqui, ó, ela falou assim, esse aqui é o rapaz que fala da Bíblia para nós aqui. Esse, explica para ele, Cláudia, ele quer se matar, tá meio perturbado. Aí eu falei assim: você tá achando que Deus te abandonou? Ele falou: Deus me abandonou mesmo. Eu falei assim: será que foi Deus que abandonou? Você tem certeza que foi ele que te abandonou? Vamos ler 2 Crônica, capítulo 15. E li. O que fala lá? Vamos ler o texto? 2 Crônica, capítulo 15. O rei Asa fala assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa, que é o rei. Ele disse, eu pedi para ele ler essa passagem, e ele leu. Eu falei para ele, aí ele continuou lendo assim: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim.
o Senhor está convosco enquanto vos estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Aí eu tornei a repetir de novo, falei, você entendeu o texto? Entendi. Então, vou te fazer a pergunta de novo. Deus te abandonou? Aí ele baixou a cabeça e falou assim, não, foi eu que abandonei Deus. E aí ele ficou, eu vejo assim, isso tem acontecido muitas vezes. E ele caiu em si, e eu tive outras conversas com ele. Enquanto eu conversava com ele, tinha um neto da senhora que estava lá, almoçando e tomando uma cerveja lá, e estava meio agressivo. Falando assim, minha filha tá com dengue no hospital, eu falei para você no telefone, assim, acho que estava brigando com a mulher. E eu só ouvindo aquilo lá quieto. Aí eu terminei de falar com esse rapaz e fui lá, falei para ele assim, abracei ele por trás, falei para ele, olha, fica tranquilo, Deus está no controle de tudo, vai dar tudo certo, sua filha vai sair de lá, eu acredito, eu vou estar orando por você e pela sua filha. Ele parou assim, começou a chorar e a avó dele veio perto dele e começou a abraçar ele. Foi uma situação. Eu falei assim, ó, não só orar aqui, mas depois que eu sair daqui, eu vou continuar orando por você. Passou uns 2 dias, a filhinha saiu do hospital e ele passou de bicicleta por mim, falou, deu tudo certo, obrigado. Ele passou assim meio torto e foi embora, acho que estava com pressa. Aí eu mandei mensagem para a avó disse assim, ó, Cláudio, muito obrigado. Ela saiu e está bem. Então, tem situações que Deus cria na nossa vida para nós manifestarmos a palavra dele. Amém. Isso é uma prova para cada um de nós e uma prova Verdade. para aquele que está recebendo também. Eu não sei o que aconteceu, nem com aquele que queria se matar, nem com aquele, porque a avó daquele rapaz que estava lá chorando por causa da filha, que estava internada, o que aconteceu? Voltou para Japorã, você acredita? Veio aqui, ficou um tempo, aconteceu tudo isso e voltou lá para Japorã. Tive contato, mas pouco. Ela falava, Cláudio, vamos marcar para a gente fazer aqui em Japorã. Eu falei, tudo bem, pode marcar que a gente vai aí falar da palavra, ter uma comunhão. E não deu certo de estar marcando, você acredita? E aconteceu dessa forma. Então, eu percebi que Deus, naquele momento, estava usando para aquele rapaz, trouxe a palavra para ele reconhecer. Então, o que eu fiz? Não é eu que fiz, é a palavra que foi transmitida para ele, que ele acatou. Então, as palavras que é lançada, que é da verdade, das Escrituras, o que acontece? Salva aquela pessoa ou condena. É para isso que a palavra ela está sendo dita. Então, isso tem acontecido. Por quê? Porque nós estamos tentados, tenho certeza que tem acontecido com outros demais irmãos. Não é por causa de mim, é por causa do coração que é receptível à palavra e está deixando de trabalhar na vida daquela pessoa. Amém. Né? É a questão aí de andar na presença, né? E por isso que eu trouxe esses testemunhos aí. Olha aí, Amaury, a situação que vive. Testemunho. Que maravilha, irmão. Você sabe que você fez me lembrar agora a situação de Filipe e lá, quando ele viu o eunuco, né? Que vinha na carruagem, né? Então, essa situação é muito parecida, irmão. Muitas vezes o Senhor cria circunstância que naquele momento você ungiu, botou a mão, orou e o Senhor já te tirou dali. E ele foi para o outro lado. E isso muitas vezes, quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo, sensível à palavra, nós realmente somos instrumento. E não significa que você que vai apacentar aquela família. O Senhor, naquele momento, ele usou. Essa situação do combustível volta, e isso acontece na nossa vida. Muitas vezes, assim, eu sinto alguns testemunhos com paciente. Muitas vezes, eu vejo assim, se você se despe de si mesmo, você está pronto a lavar os pés do teu paciente, do teu irmão, a pessoa que coloca, o Senhor vai te usar.
E muitas vezes a palavra que muitas vezes é a gente dado numa relação médico e paciente, quando a palavra fala em Cristo com autoridade, aí você não vai ver muitas vezes aquele paciente. Muitas vezes volta depois de 10 anos e fala, doutor, aquele paciente, puxa, aquela foi maravilhosa, aquela palavra. Olha, nós estamos lá na cidade de Cal, nós estamos reunindo, estamos orando. E eu falei, mas nem lembrava, né? Então, sabe o que que eu vejo? Que nós estamos ligados na videira verdadeira, irmão. E o fruto, muitas vezes o Senhor deixa ver você um frutinho, mas é para honra e glória do Senhor. Mas você frutifica diariamente para o Senhor, e o trabalho é do Senhor, para honra e glória do Senhor, e a gente nem Amém. vê isso. Por que que a gente não Amém. vê? Porque o Senhor sabe da nossa miséria ainda, irmão. A nossa miséria é muito grande. Se bobear, É falar, isso mesmo. opa, eu sou um grande profissional, sou um bom médico, especialista, fui. Não, não, não. Quanto mais nós nos humilhamos, mais a gente fala que a gente vê aquela palavra que Jesus falou que ele veio em forma de servo. Ele não se colocou na forma de Deus, ele se humilhou e foi fiel a toda a comissão, né? Então, se a gente Amém. tirar isso de lição, irmão, de a gente ser simples dentro do evangelho, é para falar, fala, é para ficar quieto, fica, é para abraçar, abraça, mas seja sensível ao Espírito Santo, que ele vai estar nos usando, né, irmão? Isso eu Amém. vejo que é assim. E quando a gente começa a manifestar na carne e sai desse foco, você pode ter certeza que ali você não é selado, aquela Não. relação fica fria. Agora, quando você se esvazia, você lava o pé do seu próximo, no sentido figurativo de lavar o pé, o Senhor usa, o Senhor fala. Eu tenho tido assim testemunho maravilhoso de paciente dar um Amém. abraço e falar, Senhor, puxa, doutor, muito obrigado, Senhor. E outra coisa, e você só foi honesto com o paciente, você falou um pouquinho da palavra e você ajudou aquela família no sentido de um diagnóstico. E aquilo não mudou nada, mas você sentiu que você foi fiel ao chamado que Deus colocou naquele momento, né, irmão? E nesse momento, Cláudio, você foi usado, porque você não sabe. A gente fala, pô, mas ele leu só um versículo, é pouco. O irmão poderia ler muito mais. Não, era aquele versículo, a dose certa, o remédio no momento certo. Igual a que você falou da samaritana. O Senhor não pregou um grande discurso para ela ali. Ele fala da fonte ali de Jacó. Se tivesse. É 3, 4 versículos que o Senhor falou, mas foi o suficiente para ela se mandar e chamar todo mundo, falando: esse é o Messias. Então, irmão, que Amém. sejamos simples nessa comissão, porque muitas vezes está lá Amém. com o indígena, um exemplo, ainda que não ganhou o Senhor, ainda não é irmão em Cristo, ou já ganhou, mas o que que acontece? Muitas vezes a atitude do amor, a atitude de falar de Deus, de Jesus Cristo, e muitas vezes não pregou todo o evangelho ainda, mas pregou a base do evangelho, que é a salvação que está feita em Amém. Cristo. E aí o Senhor vai, aquela pessoa está vendo o trabalho do missionário, levando alimento, levando, ajudando. Eu falo, mas que Deus é esse? É esse Deus que eu quero servir, esse é Jesus Cristo como Senhor. Então, irmãos, essas coisas me deixam muito feliz, que a gente sai daquela cabeção de doutrina Verdade. e se esvazia. A gente tá com as pernas finas, pequenininha. Agora as pernas vai ficar forte e a cabeça tá menor. É isso que o Senhor quer, não é verdade? Amém. Deixa eu Né? falar só uma coisa. A minha impressão Sim. dos irmãos, ah, quando você fala indígena, você se limita muito na sua cabeça. Você pensa muita Verdade. coisa, né? Porque como que eu vou falar, claro, tem a ver muito como você vai falar, né? Por exemplo, quando a gente chegou lá na cidade, onde o irmão esperou nós, né? Para tirar as cestas básicas, né? A gente se encontrou com um dono do, Mercado. do mercado, né? Aí ele foi muito amável demais, e eu fiquei olhando assim. Aí eu aproveitava e falava, vou fazer uma oração pelo senhor. E ele meio que, claro, que ele aceitou, né? Aí, mas qual seria o motivo de oração?
Aí ele ficou pensando, mas o senhor não tem nenhum motivo? Sim, eu tenho. Qual? A minha cunhada. É a história da cunhada, né? Que tá com câncer, tudo isso aí. Cunhado. Aí a gente vai orar sim. Aí eu joguei o Vitor para orar, né? Aí o Vitor orou, né? A Você gente jogou não no sabe frio. o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer depois disso, né? O que a gente Sim. fez é a maneira de chegar para ele foi a oração. Você podia ter Sim. explicado um monte de versículos, falar assim, assado, e a profundidade de Deus, pode até fazer, não tem problema com isso. Mas às vezes a necessidade é só orar e o Senhor faz. Outras vezes Amém. tem que explicar bem a Bíblia, tem que explicar bem. Outras Sim. vezes é só falar um versículo. É a maneira que Deus deu para você falar. E de qualquer Sim. maneira Deus está agindo. Agora, Amém. depois disso, irmãos, aí os irmãos foram para lá, toda aquela história que os irmãos já sabem, né? Aí os irmãos oraram receberam 5 pessoas. O Senhor, depois vindo de lá para junto nós, né, para poder pegar o carro, porque o carrinho do Vitor ia puxar outro carro, né? E eu pensei, mas como que vai puxar? A gente tava com 6, 7, 8 pessoas, mas o carro do irmão de novo. Como fazer tudo isso aí? A gente, só que Deus já tinha providenciado quando chegaram, já tinha alguém, né? Mas só que ele não fugiu Sim. do povo pregar para ele também. A gente pregou para ele, né? Então, Sim. de alguma outra forma, foi ele preparado como uma boa terra para receber a palavra. Não sei o que vai acontecer com ele depois, a gente não sabe, só Deus sabe, né? Agora, voltando para a Amém. questão dos indígenas, irmão, eu olhei assim, aí fiquei olhando assim, mas como que eu vou falar para esse povo? Pensei em mim mesmo, né? Como que eu vou transmitir toda a teologia que tem na minha cabeça? Porque a gente tem muita coisa na cabeça, né? Muita explicação você pode dar, né? Muita explicação. E aí não era tão assim, claro, já a maioria deles é irmãos, né? A gente acredita que é filho de Deus, né? Não tem problema quanto isso. Mas depois todo um trabalho que a gente fez, aí como que foi? Preparou o ambiente, os irmãos cantaram, aí a Lili entrou também, porque ela fez, ajudou bastante, brincou com os indígenas que já eram mais velhos, né? Como o último dia que eu estava lá, os irmãos estavam na frente aí, tiveram que brincar com as crianças também, as mulheres também, mas se criou um ambiente onde eu acredito que eles tiveram mais confiança em nós agora, que eles viram Sim. que a gente não é extraterrestre, né? Que a gente é igual a eles também, e que eles também são iguais a nós, né? Que a É gente brinca, verdade. eu acredito que eles brincam também, né? E a gente fez tudo, vocês viram o vídeo, né? Então Vimos, meu irmão. aquele ambiente fez com que eu percebesse que às vezes você pode fazer até um estudo teológico entre os irmãos, mas às vezes entre eles não dá para fazer tudo isso aí. Não que não dê, eu acho que vai ter alguns irmãos que você possa falar de coisas profundas, né? Mas a maioria Sim. são muito simples, irmão. É o A, B, Amém. C, D, não sei, não sei como dizer, o básico é com eles, mas você está fortalecendo a fé deles. Então esse Amém. ambiente me mostrou muito que a gente se complica demais para falar alguma coisa. Assim como É a verdade. mulher samaritana não se complicou, foi lá na cidade de Samaria e falou, fez tudo o que eu fiz. Mas o que você fez? É, praticamente prostituta, né? Você não tem marido? É isso que ela falou para o povo, e a Bíblia diz que toda a cidade veio a estar junto aos pés do Senhor, eu acho que foram salvos, né? Então, a teologia é interessante. Explicar é bom, entre nós explicamos, falamos, conversamos muito, mas entre eles, irmão, é só simplicidade. E isso Amém. trouxe um Amém. ambiente muito positivo, né? E eu admiro Amém. também, por outro lado, eu estava comentando, só para resumir, né? Falando para o irmão Rui hoje à noite, hoje de manhã, eu falei, irmão, eu admiro a atitude dos irmãos, porque os irmãos estão procurando um salário para fazer. Não é o salário que vai fazer com que eles façam o que eles estão fazendo. Não é salário nenhum. O salário que Sim. Não. estão recebendo é o salário de Deus. Ou seja, Deus Amém. está cuidando de tudo. E com certeza Deus vai também dar aquilo que para que eles possam viver do melhor. Eu queria lançar Sim. de novo esse assunto entre todos os irmãos aqui, desculpe, me perdoe, mas eu sei que o coração do irmão, do pastor, está nisso aí. Ele está pedindo, bom, eu vou pedir no nome dele, né? Eu vou ser um pouco cara de pau, né? Para a gente orarmos pelo carro que ele quer. Ele quer um carro maior. Mas por que ele quer esse aí?
porque ele está precisando transportar, trazer mais indígena com ele. No carrinho dele, pastor, quantos irmãos você traz? No teu carrinho? 8. 8, Oito. 8, vez 9, Oito vez 10, na depende. Fiorino É sério pequenininho, mesmo. no carrinho pequeno. Eu já Imagina, levei 10 então, pessoas, mais um sentado no colo do outro. E, claro, não tinha outras condições, irmão. Não faço isso, eu não faço, mas não tinha condições. Os irmãos não queriam ficar aqui, porque ia chover. E então nós fomos colocando, fomos entrando. Falei, meu Deus, e agora? Será que vai quebrar pela estrada de carro? E daí o cara sentou, e a Ruth, minha esposa falou assim, meu Deus do céu, mas o cara está sentado. Falei, mas vai devagarinho. E nós fomos. Aí uns 30 quilômetros, já baixei uns 2, já levando um pouco. E fui até o final. Fui e voltei, não quebrou nada. Quebrou que estava vazio. Queimou aquele negócio que estava vazio. Então, nada a ver. Mas nós precisamos, sim. O irmão está falando aí, faz tempo que nós vem orando, já não é desde agora. Porque a necessidade da obra de Deus é muito grande, que tem que ir. Tem buraco, tem lugar que você tem que ir com chuva, você não pode esperar. Tem dia que chove 3, 4 dias, e isso fica esperando pessoas lá. E eu vim para casa, eu passei na casa de um irmão, e lá e ele não tinha o que comer. Ele não tinha o que comer. Puxa E eu vida. vim em casa para mim levar uma coisa, mas choveu demais. Eu não tinha condições de entrar com o carro lá, velho. E aí ficou uns Sim. 2 dias, chuva, e eu não dormia à noite, ficava preocupado. Não, eu me acordar de madrugada, ficava preocupado. Parece que eu estava com fome em lugar deles. Então, tudo isso aí vai você orar, pedir a Deus, confiar em Deus, Amém. e crer que Deus vai mover as águas. Amém. Então, o irmão ora aqui, eu estou lá, Deus pode fazer algo grande, entendeu? E o irmão Carlos. irmão René, irmão Carlos, ele tem assim, uma visão assim, aqui do Paraguai, ele conhece aqui, sabe que tem. E as nossas orações poderá fazer coisa que está fora do nosso alcance. Amém. Ele é dono de tudo. Amém. Deus é dono Amém, de Senhor. tudo. Eu Amém. que sou fraco, nós que somos fracos, mas ele é dono de tudo. Entendeu? A gente tem que ter cuidado o que vão pedir. Porque às vezes não está no Amém. nosso alcance que nós vamos receber. Entendeu? Mas que ele Amém. dá. Entendeu? Então, irmão René, continua aí nessa fé. Vai Amém. me ajudando aí. Amém. Aí, de repente, Deus toca, Deus faz coisa assim, que só vamos agradecer a Ele. Não, mas Amém. só o que eu queria dizer, irmão, era para orar pelo irmão, o Senhor providenciar aquilo que seja necessário para ele trazer mais pessoas, né? Porque imagina 8 Amém. no carrinho desse aí. Imagina se tiver uma van um pouquinho mais em conta, né? E aí ele vai trazer 20 também. Para ele compensa sim, porque vai poder ajudar todos, né? Irmão René, Amém. Amém, só isso, amém. Amém. Irmão René, Oi, irmão. porque é o seguinte, no sábado, depois do culto, eu trago algum deles para poder Poçar aqui, né? posar aqui e se dar contato com o brasileiro, com alguns brasileiros e tal, e para a gente poder também ensinar de uma forma diferente que está com nós aqui, lá é um pouco diferente. E está fazendo com que enriqueça eles, entendeu? E a Amém. gente aproveita e ensinar eles aqui. E eles querem vir. Eles querem vir toda. E a gente tem que dizer, não posso levar você, irmão, não cabe. Não, mas ele quer subir, não pode, irmão. Não cabe mais, entendeu? Mas isso tudo é desejo, porque o Espírito Santo faz isso. Não, se não Amém. fosse o Espírito Santo, ele rechaçava nós. Não quero saber disso aí. Não quero saber. Não, só fica para lá. Não, mas eles vêm, que nem hoje com o irmão Victor ali. Eu vi ali o Clarinha, falou, agradecendo muito o irmão Victor, agradecendo e falando que vieram fazer isso, fazer aquilo, falamos das cestas, falamos das Bíblias, tudo isso que foi falado. Isso ficou esse cara assim de boca aberta, né? Vendo vir tão longe um brasileiro para ajudar nós aqui nesse país. Sim. Isso não vai sair da cabeça deles, não vai sair, irmão. Sim. Eles vão dormir É hoje verdade. pensando nisso. Verdade. Isso bom. a gente deve tributar a Deus Amém. e agradecer a Deus. Amém. Irmão, e outra coisa, irmão. Irmão, a irmã Ruth não abre mão de colocar essa panela de 20 quilos. Porque ela vai e prepara o almoço, irmão. Eu nunca vi Deus multiplicar, irmão, com 5 quilos de arroz, um pouquinho de batata, um alho triturado que ela leva, mas ela multiplica. E eles repetem no prato e repetem o prato, e ela gosta de abundância.
Então, no Amém. ninho dele, irmão, só entra a panela da irmã Ruth. Colocar um botijão. Botijão de gás. Parar em botijão, tá no seu carro. Então, Amém. de volta. Deus é fiel, Vai ter gente. que ser uma van, vamos ter que comprar uma van aí do Paraguai mesmo, hein? Uma van Mercedes, uma van para poder andar aí mesmo. Mas irmão, o irmão, ele tem. Já que eu tô falando disso, eu vou ser cara de pau no bom sentido, tá? Desculpe, Sim. perdão os irmãos. Sim, Você, irmão. irmão. Já sabemos que você é ele. Obrigado, tá? O irmão tem um carrinho que ele acha que ele poderia vender por 25 mil reais. Aqui eu tenho um contato, eu já comentei isso com os irmãos, mas vou comentar em geral, né? Tenho um contato que esse sábado e domingo eu vou tentar conversar ou segunda com a pessoa, né? Que trabalha na aduana, né? Ela tem carros, van. Eu já até mostrei para o irmão que ele é o mais fortão, mais resistente, o Vitor conhece também. Estaria mais ou menos no mesmo valor de 25 a 27 mil reais para comprar uma van. É diesel, Toyota, a Noah 2001, não é ruim, é bom, eu sei, porque eu sei de irmãos que usam muito desse tipo de carro. Agora, não sei se os irmãos vão aceitar isso ou não, vai depender da comunhão dos irmãos. Então, o irmão quer vender o carro dele para poder comprar essa. Então, não é que ele não tem capital, ele já tem capital. É Toyota ou é aquela Isuzu? Não, e Toyota melhor. Toyota. Ó, e como é uma van ou é uma caminhonete? Uma van deixa eu ver, são para 9 pessoas sentado normal. Mas como os Entendi. indígenas vêm bastante e são pequenininhos, a maioria, né? Então ele cabe ali dentro uns 15, mais ou menos, do jeito que o irmão traz, né? E tem o ar-condicionado na frente e atrás também. Então é muito E ela completo. tá bem conservada, irmão? Tá bem conservada? Porque ela... Ela está bem conservada, irmão. Os japoneses usam 50, 60 mil quilômetros só. Não usa mais que Entendi. isso aí. Então Entendi. o carro é bom. Ele é diesel comum, que a gente tem aqui diesel especial também. Ele gasta 8 litros por 100. Cada 100 quilômetros. Não sei como aonde que tá esse carro? Irmão, aqui se traz muito. O Paraguai usa muito. Bolívia, Paraguai, Peru, acho que também Sim. usa muito esses carros, né? Aqui você usa muito isso aí. Eu posso mandar foto para o irmão. Manda claro, foto. E é o seguinte, começa a investigar, porque de repente, o que nós podemos fazer? De repente, nós podemos mirar alguma coisa já e a gente lançar uma semente nisso daí. Eu falo assim, Claro. quem não é visto não é lembrado. Quer dizer, se você não vê uma mercadoria para sentir o que é a possibilidade, o Vitor sabe disso, você nem possibilidade do negócio existe, né? Então, Claro. dá uma olhada com carinho, vê certinho, né? E vamos orar e também vamos. Eu sinto que isso é uma necessidade importante, né? Porque Verdade. é um veículo, mas precisa ser um veículo que não quebre muito. Tem que ser um veículo bem. A compra tem que ser boa, né, Vitor? A compra tem que ser boa, porque para você não errar, entendeu? Verdade. Mecânica boa. Então, isso daí. Começa a dar uma investigada, irmão. Tá bom, eu Amém. vou investigar e ter comunhão com o Vitor também, com os irmãos aí, e eu vou mandar fotos, informações, valores, tudo isso aí eu vou mandar, tá? Então, tá bom. Amém. Então, tá Ótimo, bom, irmão. meus irmãos. Eu vou deixar um Amém. abraço que eu vou. Hoje aconteceu uma situação, eu vou ligar para Londrina agora. O meu cunhado, sobrinho dele de Santa Catarina, 25 anos, bateu a moto numa britadeira, morreu na hora. Ah, Na estrada de Santa Catarina. Filho único, os pais moravam na praia de Itapema, ele é corretor, assim, de imóveis, né? E fiquei sabendo, eu vou agora desligar, eu vou falar com ele, vou dar uma palavra Tá de bom. consolo para ele. Tá bom? Amém. Amém. Ó, Amém. graça e paz, irmãos. É um prazer estar com os irmãos, viu?
Um abraço para os Abração para irmãos. vocês. Tchau. Amém. Tchau, Cláudio. Amém. Amém. Fique com Deus, não, Cláudio. Amém. Cláudio, Cláudio. Paz. Tchau, Carlos. eu já estou me soltando. Tchau, Carlos. Tchau, Carlos. Eu já estou me soltando. Amém. aqui, quer falar.